Skills, uma habilidade muito subestimada dentro do Cloud Code, no qual eu vou ensinar hoje você a se tornar um especialista em cima dessa habilidade. Eu vou apresentar para você aqui alguns conceitos importantes, dicas de como utilizar, configurar e coisas extras que nenhum canal no YouTube aqui fala. Pode ter certeza que você não vai achar nenhum canal aqui falando a respeito disso. Vou te dar um exemplo. Ah, Davi, mas é muito fácil. Skills, todo mundo sabe, já está batido já esse assunto. Muda o assunto, faz uma coisa mais difícil. Ah, é? Me fala então se você sabe criar variáveis dinâmicas dentro do Skills. Se você sabe configurar para que o seu Cloud crie subagentes quando ele for usar uma skill, reseta o contexto. Pois é, fica aqui hoje que eu vou te ensinar tudo isso, cara. Você vai gostar, eu tenho certeza. Meu nome é Davi Ponce Manieri e chega de enrolação. Vamos para a prática. Bom, seguinte, vamos começar pelo começo. Qual que é o conceito de skill? Skill nada mais é do que um prompt personalizado que você vai configurar no seu projeto Cloud para que você não tenha que ficar repetindo a mesma ação várias vezes. Então, eu vou te dar um exemplo. Você quer, por exemplo, toda vez que você vai utilizar o Cloud, você pede para ele fazer um review dos problemas do projeto. Então, assim, você sabe, isso já está batido, a gente sabe há muito tempo, que quanto melhor for o prompt, mais assertiva vai ser a sua resposta. Então, você perde ali 5 minutos escrevendo um super prompt. Ah, eu gostaria que você fizesse isso dessa forma, desse jeito, com esse intuito, certo? Você investe um tempo ali escrevendo aquele prompt. Ao invés disso, você simplesmente poderia configurar ele dentro do seu projeto para que você apenas desse barra comando, qualquer nome que você for escolher. E aí você usa esse comando, aperta o Enter e o Cloud vai lá na sua pasta, pega aquele prompt já feito e roda. Isso deixa o processo muito mais rápido, o processo muito mais simples. Sem contar que existem várias configurações que dá para você fazer. Então, a primeira coisa, como que você faz para criar uma skill e como que você vê ela dentro do seu projeto? Dá uma olhada aqui, que é o seguinte. Existem algumas formas de você criar skill. A melhor delas é você pedir para o próprio Cloud criar e depois você ir lá e refinando manualmente. Então, olha só que legal. Eu entrei aqui no meu Cloud, eu pedi para ele criar uma skill qualquer, certo? Ele foi lá, executou aqui uma ação, e aí eu pedi para ele falou assim, o que que você gostaria de criar? Uma que automatiza o fluxo com frequência, específica PR? Aí eu falei, gerar documentação. Que tipo de documentação? Aí ele está perguntando aqui mais informações. Eu vou ser direto aqui porque eu já quero, né, mostrar onde que está a skill e ir refinando. Mas você pode responder com calma, que quanto mais calma, melhor. Ele vai responder muito bem. Você vai vir aqui no seu projeto, vai vir este computador, disco local, usuários, dvponse, que no caso é o meu. O seu aí vai ser o usuário que você vai estar usando e geralmente ele fica bem na raiz do computador. Então ele vai estar ali .cloud, certo? Então eu vou entrar aqui no meu projeto, .cloud. Aí você vai ver que tem uma pastinha aqui escrito skills. Generate Redmine, que é um... Esse é o cara, o nome dessa pasta aqui vai ser o nome do barra que você vai pedir, tá? Então é aqui que é o nome certo dele, beleza? Por que que eu tô falando isso? Porque aqui dentro dele, vamos ver como que ele fez aqui. Ó, eu vou abrir aqui no Visual Studio. Aqui, ó, tá vendo que ele tem esse name aqui? Não é a mesma coisa, tá? Aqui tá igual, mas não é a mesma coisa. Então, fechou. Aqui a gente tem toda a estrutura de dentro do nosso projeto, tá? Então, qual que é as primeiras coisas que eu gostaria de mostrar para vocês? Primeiro, a questão é a seguinte, quanto mais enxuto, melhor, tá? Então, a ideia é assim, que você não faça algo que seja muito grande, certo? Algo que seja extremamente descritivo, elaborado. A ideia é que você separe em skills diferentes. Se você vê que uma skill está muito generalista, separe em coisas diferentes para que sejam bem específica cada skill. Eu falo um pouco mais sobre isso no vídeo do Cloud MD. Então, se você está com dúvida, dá uma olhada lá, fechou? Beleza, fechou. Show de bola. Agora é o seguinte, vamos lá. Conceitos importantes para a gente tentar entender aqui a estrutura. Esse aqui vai ser o header. Então aqui você vai fazer algumas configurações. Aqui está muito cru. Você vai entender que dá para a gente deixar bem melhor isso aqui. Então vamos lá. A primeira dica que eu gostaria de passar para vocês aqui na hora da criação da sua skill é esse cara aqui, ó. Exclamação, parênteses e o nome de um comando, do comando do bash. O que acontece? Por que esse cara aqui é importante? Ele vai ser responsável por criar skills dinâmicas no seu cloud. Então, como que funciona? No projeto aqui, você vai vir nesse cloud.md e você vai adicionar aqui, exclamação, abre parênteses e o comandinho que você quer nesse contexto. Por quê? O Cloud, muitas vezes, nesse caso aqui, o que ele faz? Eu pedi para ele criar uma skill que gera uma documentação.
E aí vamos dizer que você quer criar uma skill que avalia PR. Você quer criar uma skill que, que faz ali algum comando no terminal que pode mudar. Então você vem e adiciona essa exclamação aqui, e dentro desses parênteses, você vai adicionar uma variável aleatória, entendeu? Então assim, toda vez que o Cloud ele for rodar, ele vai falar assim, opa, tem esse parênteses com colchetes? Então, peraí, eu vou rodar aqui esse cara no terminal, e aí depois de rodar no terminal, eu vou pegar esse valor e eu vou injetar diretamente aqui nessa variável, nesse passo que eu estou fazendo. Então, o nossa skill, ela funciona por etapas, né? Então, assim, você vai ter lá a primeira etapa, você vai ter lá a segunda etapa, enfim, a terceira etapa, certo? Então, você vai criar uma skill, você fala assim, puxa, eu sei que eu quero criar aqui uma skill que ele vai avaliar commits. Commits, essa é boa. Vai avaliar commits. Só que um git status, por exemplo, ele é variável. Não vai ser sempre as mesmas coisas que eu vou estar alterando. E aí você vai lá analisar o seu workflow de skill. Você entra aqui, primeiro passo. Você vai vir aqui, Cloud Code, e você vai ver algumas alterações. Aí você, pera, mas isso é dinâmico, como que a gente pode fazer isso? Já sei, vou usar aqui, exclamação, abre parênteses, um parênteses só, amigão, abre parênteses, e coloca ali, por exemplo, um git status, git commit, enfim, o que for, beleza? E aí, assim que ele rodar esse comando, ele vai injetar aqui nesse primeiro passo. Isso poderia ser tanto no segundo quanto no terceiro passo, entendeu? Então, assim, essa é uma ideia importante para você entender a skill. Ela é feita por camadas, tá? Ele não é feito tudo de uma vez. Então, existe ali um processo para fazer. Uma segunda coisa interessante é que você também pode ter que tomar cuidado com alguns pontos, porque isso aqui pode não funcionar da forma como deveria. Ou esse cara aqui, ele tem que ser no começo da linha, tá? Ou ele tem que ter espaço, tá? Então assim, ele tem que ter ali uma separação entre as palavras. Outra coisa legal que a gente pode ver também é que a gente pode fazer blocos de comandos. Então, não é só o comando único. Você quer dar toda vez verificar a versão do NPM, você quer verificar a versão do Node, um git status, dá para você dar blocos de comandos, tá? E ele vai injetar tudo isso dentro da variável. Como que faz? Simples. Ao invés de colocar um, você vai colocar três. Tá? Então aí você coloca 3 no começo, 3 no fim, e aí tudo que tiver dentro você consegue executar, beleza? Bom, mais uma coisa muito interessante é que isso pode ser desabilitado, tá? Você pode ter uma variável ali que desabilita temporariamente essa informação. Putz, Davi, estou com um problema aqui, não está funcionando tal coisa, mas o pessoal está usando. Como que a gente faz? Não queria tirar. Vai lá e desabilita, tá? Adiciona aqui essa tag que ele vai desabilitar essas skill e essas skills que mexem no shell, beleza? Show de bola. Bom, isso serve para você configurar variáveis dinâmicas, mas existe mais um ponto bem legal que você pode fazer no seu skill, que é o seguinte: você pode configurar se ele vai ter ultraprocessamento ou não. Sabe quando você vai no chat GPT e você pede para ele falar assim, ó, GPT, usa aí o seu UltraThink, ou ele fica lá um tempão pensando, recriando, validando a resposta dele, ou você tem o Fast. Você pode também adicionar esse comportamento dentro da sua skill. Porque às vezes você manda o Cloud Code fazer e ele faz de qualquer jeito, você não sabe o que está acontecendo, certo? Você só manda ele fazer, mas você pode ir lá e configurar isso manualmente. Como que faz? Bom, aqui a gente tem um exemplo legal. A gente vai ter aqui o nosso header, que eu já mostrei para vocês como que fica, e você pode adicionar aqui o UltraThink. É uma variável simples, que a hora que ele vê, Davi está pedindo aqui para eu pensar com mais cuidado aqui nessa skill. Vamos fazer isso. E aí depois você vem aqui e deixa as suas informações, certo? Então assim, isso é legal, porque você vai conseguir fazer com que ele pense mais, mas existe sempre aquela questão de análise que você tem que fazer. Eu sempre bato bem forte nisso. Se a sua atividade é simples, por que você vai deixar um outro processamento nele, entendeu? Só vai gastar mais token. Então toma cuidado na hora que você for fazer, certo? Para que seja feito aí da melhor forma possível. Bom, e você também pode adicionar contextos separados para skill. Então se você vier aqui e no header seria aqui, né? No header, adicionar context fork,
Toda vez que você criar uma nova skill, vai ser criado um contexto novo, um subagente responsável por fazer aquilo. Se você percebe que você gera skill sempre quando o projeto já está com o contexto bem cheio e você não quer que aquele resultado daquele skill, aquele processo de trabalho atrapalhe no seu contexto, você vem aqui e adiciona esse contexto fork. Porque o que acontece? Imagina que você está numa linha linear aqui de pensamento. Então ele vai gravar muitas coisas importantes. Vai gravar aqui a implementação que você fez, ele vai gravar aqui as coisas que ele errou, que ele ajustou. E aí você vai rodar uma skill que é simples, é só para verificar, criar uma documentação. Por que que você vai gastar contexto principal seu para, sei lá, carregar uma ferramenta de MD, coletar informações do projeto, sendo que já tem aqui, certo? Sendo que já tem aqui, certo? Por que que você vai gastar contexto importante aqui para você carregar coisas que não são necessárias? Entende? Então aí vale a pena você dar um fork, ou seja, dividir o seu contexto. Por quê? Se você ficar consumindo contexto, a hora que ele bater no limite, ele vai compactar, ele vai pegar todo esse cara aqui e ele vai transformar nisso aqui, ó. Entendeu? Ele vai juntar tudo. Sabe aquelas prensas de plástico que você joga e vira um quadradinho pequenininho? Então, vai fazer exatamente isso aqui. E vai ter muita coisa inútil aqui. Quase metade vai ser, enfim, de alterações que a gente fez nesse exemplo aqui, certo? Então, esse context forte aqui, você tem que analisar e falar assim, olha, isso aqui é uma atividade longa, eu não quero que ele vai gastar contexto no meu projeto atual, não vai ser útil. Então, faz um fork. Vai gastar token, normal, vai criar um contexto, mas não vai atrapalhar tanto o meu contexto atual. Bom, a respeito das skills, tem muito mais coisa que dá para a gente falar. Esse foi só um primeiro passo aqui para vocês terem ideia de alterações manuais que você pode fazer para fazer com que a sua skill seja mais assertiva. Se isso te interessou, você acha que faz sentido o que a gente está conversando aqui, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário falando que você gostou, que eu vou trazer mais coisas ensinando aí a você refinar as suas skills, certo? Agradeço a todos que assistiram esse vídeo, um grande abraço e até mais.